Então olha o que ele vai falar aqui, ó, da versão, que ele não mudou a versão. Na minha opinião, o Pode senhor repetir pra ver? mudou a versão. Mas eu queria só insistir, doutor César, num ponto sobre o advogado. Olha lá, ela disse que ele mudou a versão. Eu tô dando umas pausas aqui pra ver se a Globo não dá copyright nesse vídeo ou não dá strike, tá? Mas eu tô dando os créditos aqui, mas só pra vocês ouvirem. De Bolsonaro, Paulo Bueno. Nós temos a informação de que o senhor conversou com ele, com o advogado de Bolsonaro. Vamos voltar mais um pouco, que é um pouco antes disso aqui, tá? Vamos ver aqui o que ele vai falar. É um pouco antes. Só para lembrar, nós não mudamos a versão. O nosso problema é o relógio. Esse é o problema. Tá? Só para continuar, pode continuar. Não mudou a versão. O nosso problema é com o relógio. Aí mais à frente aí ela vai dizer, né, que já ficou sabendo que o advogado do Bolsonaro, que seria o Paulo Cunha Bueno, teria ligado para ele, inclusive na noite de ontem, ele admitiu isso. Ele diz o seguinte, né, que ligou para falar com ele, para conversar algumas coisas. Ele disse primeiro que foi à noite, depois disse que foi de madrugada, que essa ligação teria acontecido. Ele confirmou, inclusive, que quando recebeu a ligação, a matéria da Veja já estava no ar e ele não se manifestou em momento nenhum contra a matéria da Veja. Para mim isso aqui é muito estranho, dentro do que a gente está vendo sendo apurado aí. E é isso que eu quero trazer aqui, inclusive, no minuto, na parte aqui da entrevista das 15 horas e 11 minutos, só para a gente finalizar aqui esse trecho do vídeo, tá bom? Então, por que o senhor teme pela segurança? Se ele não está sendo ameaçado, se a família não está sendo ameaçada, Por que ela tá falando, né? Já que ele não tem mais segurança, por que ele quer proteção para a família do Mauro Cid? Que ele diz assim, não, a família precisa de segurança, né? Ele fala aqui, né? O Estado precisa proteger a família dele, que a família dele corre perigo. E aí ela pergunta, Natuzaneri, ele está sofrendo ameaça? E não, até onde eu sei, não tem informação. E aí ele vai e lembra aqui quem é que tá do outro lado. Por que o senhor teme pela segurança e levaria isso para o ministro Alexandre de Moraes? Conhece o outro lado, né? Conhece as circunstâncias, a gente tem que ter medo. Quando tem um embate assim forte, tem um conglomerado, coisa, tem que ter medo. Lembra o que aconteceu dia 8 na Praça da Matriz? Mas quem... Pronto, aqui eu vou encerrar esse material porque eu não posso ficar exibindo por causa do copyright da Globo. Inclusive, se vocês não viram nenhum trecho dos vídeos que eu botei aqui da Globo News, mesmo atribuindo crédito aqui ao programa Estúdio I, da Andréa Sadi na Globo News do Grupo Globo, Globosat, é porque eles não permitiram legalmente, mesmo a gente seguindo o que a legislação brasileira fala sobre esse ponto. E aqui a gente precisa lembrar do ponto específico que saiu já na matéria de hoje. A própria Andréa Sadi publicou no blog dela a fala do advogado. O dinheiro da venda do Rolex foi para Bolsonaro ou para a ex-primeira-dama, disse o advogado. Não tem isso de que ele mudou a versão. A versão é a mesma. O que mudou, na verdade, é a história, né, de que ele teria ali supostamente confessado, ele teria esclarecido, que no final das contas é a mesma coisa, tá? No final das contas é a mesma coisa. Então, para que a gente deixe isso bem claro aqui, ele confessou, tá? Que é um material, inclusive, que saiu ontem na Veja, por volta das 7 e um pouquinho. Ele confirmou para todo mundo isso, inclusive. E confirmou também que um advogado de Bolsonaro entrou em contato com ele, o Paulo Cunha César, como a gente já sabe, inclusive. E ele conversou com ele, disse que ele era uma pessoa muito educada e tudo mais, e que não teria sido supostamente ameaçado a nada. E aí, para finalizar o nosso vídeo, a gente precisa lembrar de 2 pontos. Primeiro ponto, o Bernardo Fenelon deixou o caso Mauro Cid por quê? Primeiro, até separei o material pra gente mostrar aqui, ó. Primeiro, por uma suposta quebra de confiança, tá? Porque o Mauro César Cid teria ali combinado em tese, ou melhor, tinham ocorrido ações ali que seria contra o ponto de vista da defesa ali do Bernardo Fenelon envolvendo o Mauro César Cid. E segundo pessoas do bastidor da política em Brasília, pessoas dos bastidores da política, ele estava sendo pressionado pelo núcleo bolsonarista. Vocês sabem o que eu acho que está acontecendo? Com uma conversa no finalzinho, inclusive, do advogado dá a entender, que pra mim tá claro que o Mauro Cid recebeu ameaça, ou a família dele foi ameaçada, ele foi comunicado e pediu pro advogado vir a público para botar panos quentes, mas ele não vai retroceder, não vai, porque o próprio advogado confirmou de novo a mesma coisa. Ele vendeu o relógio, ele agiu sabendo ali do que ele estava fazendo, sabia que a atitude talvez ele era responsável pelo que estava acontecendo ali da atitude ilícita, mas ele seguia ordens. Aí o pessoal perguntou até em outro momento assim, né? Em um momento lá o Valdo Cruz pergunta pra ele, né? Mas o senhor tá dizendo então que foi o Bolsonaro que mandou? Ele falou, eu não tô dizendo nada. Mas para um bom entendedor, quando ele fala, resolve aí. Para um bom entendedor, meia palavra basta. É isso que tá claro.